gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Luísa e você está no Senhora Moraes Lê, o meu canal em que eu falo sobre livros. Hoje eu vou dividir com vocês as minhas expectativas, os meus desejos de leitura para 2025. Essa questão das expectativas e dos desejos é porque eu estabeleço metas em certos aspectos da vida, mas eu estabeleço desejos, expectativas para a literatura, quando ela não está relacionada ao meu trabalho. Porque a literatura, querendo ou não, é uma fonte de prazer. E eu não gosto de ficar me cobrando. Eu sei que eventualmente eu vou ler os livros que eu gostaria de ler. Eu vou mostrar para vocês 25 livros. Desses 25 eu espero ler pelo menos 12, que são 12 livros importantes que estão no meu radar ou que fazem parte de alguns projetos pessoais meus, como indivíduo, como pessoa, como sujeito. Enfim, vamos começar então com literatura brasileira. Eu vou começar com Ópera dos Mortos, de Altran Dourado. Eu já comecei a leitura e, assim, é incrível quando a gente pega um livro e a gente já sabe, pela primeira página, pela segunda página, que a gente tem nas mãos uma obra de arte, uma obra sensacional. Eu ouvi falar desse livro pelo YouTube. Me foi recomendado um vídeo de um rapaz que eu vou deixar aqui embaixo. Ele falou desse livro com tanto sentimento, ele falou tão bem dele que eu me interessei pela história, né? A gente vai ter aqui umas questões de geração, de pai, filho. A gente vai ter a questão de uma casa, que é praticamente um personagem aqui dentro dessa história. Eu acredito, pelo que eu já li. E se passa no interior de Minas Gerais. Então, vão ter alguns momentos que vão ter questões históricas, questões nossas do Brasil para estudarmos, revivermos, boas e ruins, né? Enfim, me interessou muito e as primeiras páginas me encantaram. A gente tem aqui uma poesia em forma de prosa. É maravilhoso. O segundo livro de literatura brasileira que eu pretendo ler, e na questão da literatura brasileira eu realmente pretendo seguir as minhas expectativas, então já temos o Altran Dourado sendo lido, eu vou voltar para Clarice Lispector. Faz um tempão que eu tô querendo ler esse livro, A Paixão Segundo GH, e eu tava esperando, na verdade, ler Metamorfose. Eu não sei se tem a ver, mas como se trata de uma... Eu acho que é uma dona de casa que acaba demitindo a empregada e enquanto ela tá lá limpando a casa, ela acaba esmagando uma barata. Então eu pensei assim, que pode ser que tenha uma relação entre esses dois livros. Então eu preferi ler A Metamorfose primeiro, e eu li, foi o meu primeiro livro lido desse ano, é curtinho, eu adorei. Mas era um daqueles livros que todo mundo fala e você fica com um pouco de preguiça de ler, porque acontece, né? Nós somos humanos. Enfim. E agora eu tô preparada para pegar A Paixão Segundo GH e eu pretendo pegar mês que vem, março, em algum momento do começo do ano, logo depois de Ópera dos Mortos e quando a minha lista de leituras atuais der uma diminuída, porque eu tô lendo bastante coisa no momento. Quarto de Despejo é o próximo livro da lista de literatura brasileira que eu pretendo ler. Faz muito tempo que eu quero ler esse livro. É da Carolina Maria de Jesus. Ultimamente ela tem estado bem presente, eu acho que ela está numa das listas de leitura para o vestibular, agora eu não lembro se é da USP ou da Unicamp. Mas eu adoro ter contato com experiências reais, de pessoas reais. E esse aqui é o diário dela, né? Então, eu acho que é nos anos 50, escrito na década de 50. Muito curiosa, eu acho que é um livro importantíssimo para nós como brasileiros. Então, pegarei para ler esse ano. Desse ano não passa. Toda vez que alguém menciona esse livro,
eu fico desesperada, eu quero voltar para casa imediatamente e pegar o meu exemplar e ler, tomar vergonha na cara e ler. Então aqui está. O próximo livro será Úrsula, que eu também pretendo ler esse ano. Eu acho que ele tá na lista de algum vestibular também, não sei se é o USP, se é a Unicamp. Mas eu acho que é um livro que ele foi esquecido por muito tempo, que ele voltou com uma força que agora talvez a sociedade de hoje valorize. É um livro escrito pela Maria Firmina dos Reis. Ela era maranhense e eu acho que o livro também se passa no Maranhão. Vai tratar de questões abolicionistas. Eu acho que se trata de um romance meio proibido. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu comprei essa edição da Antofágica porque geralmente eu não sou muito fã da Antofágica, mas eu gostei muito dos projetos artísticos e da ideia por trás desse projeto especificamente de Úrsula. Agora vamos para a literatura francesa. Para a literatura francesa eu selecionei só 3 livros, mas eu pretendo ler na verdade em francês. Eu tenho os 2 em português aqui, só que eles estão em domínio público. Eu vou pegar o original e eu vou ler no original. O que eu tiver em dúvida ou que eu quiser consultar, e vocês já vão entender porque eu estou falando sobre consultar, eu pego na edição física que eu vou ter aqui. Bom, chegou a hora de tomar vergonha na cara, de conhecer um pouquinho do Molière. Eu confesso que eu nunca assisti peças do Molière, nunca li nada dele, mas eu assisti ao filme sobre a vida dele anos e anos atrás. Enfim, mas eu escolhi porque além de ser parte, né, da biblioteca lá da minha avó, dos livros que eu peguei lá, e é o livro mais antigo de literatura francesa que eu tenho aqui na minha estante. Tem uma booktuber da Áustria que ela passou um semestre estudando francês, literatura francesa, lá em Paris. E ela colocou O Doente Imaginário como uma das melhores leituras de 2024. Ela leu a peça, mas antes ela assistiu a peça. Ela teve essa sorte. Ela contou que ela não esperava nada, ela queria assistir alguma peça, né? Ela viu que estava passando a peça do Doente Imaginário e ela foi lá assistir a essa peça. Quando ela chegou lá, era uma peça que tinha bastante criança para assistir. Ela descobriu que era um público familiar, então ela já estava com medo de assistir, achando que ia ser mais voltado para o público infantil, mas ela foi surpreendida. E desde aquele dia, né, que ela foi lá, assistiu sozinha, tava sem graça até de estar sozinha, toda vez que alguém ia lá visitá-la, ela ia e levava essa pessoa para assistir a essa peça. Então eu fiquei curiosíssima e peguei aqui o Doente Imaginário para ler. Eu vi aqui, quer dizer, e eu vou ler o Tartufo porque tá no livro, enfim, né, vou ler os 2. Mas eu vi aqui que tá escrito adaptação, né? Tipo, tradução e adaptação. E aí eu não sei que adaptação que foi feita aqui. Quando eu tiver lido, a gente conversa sobre essas adaptações. O próximo livro é Relações Perigosas, do Laclos. Eu comecei a ler Relações Perigosas em francês mesmo tem alguns anos. Só que eu tinha colocado o livro no meu Kindle. E aí eu queria voltar a algumas cartas. Eu acho que eu li uns 25%, eu tava adorando, mas eu queria voltar e consultar umas cartas específicas. E assim, eu não tinha muita experiência com o Kindle. E eu ainda acho que o Kindle não é legal nesse aspecto de, eu quero voltar ali, eu quero consultar uma coisa, eu acho muito chato. Então, surgiu a oportunidade de comprar esse livro no sebo. O próximo é O Estrangeiro, do Camus. E eu vou falar portuguesado porque eu estou falando português, né? Essa edição aqui é em francês, mas eu tô falando para um público brasileiro. Então, do Albert Camus. O que vai acontecer aqui com essa leitura? Eu estou enrolando desde a época do meu curso de francês. As professoras do curso de francês adoravam esse livro.
E aí eu lembro que quando a gente estava começando já o B1, ela já ficava enchendo o saco para ler. Falavam assim, vocês já têm o nível de francês necessário para ler. Então eu acredito assim que se você está estudando francês e o seu nível é fim de A2, provavelmente dá para você ler isso aqui de acordo com as minhas professoras. Gente, essa é a parte mais complexa desse vídeo, porque é aqui que a coisa pode desandar. É o seguinte, eu separei oficialmente na minha lista de 25 livros, não vamos enrolar, 2 livros do Dostoiévski, que são Humilhados e Ofendidos e Recordações da Casa dos Mortos. O que acontece? Eu tenho meio que um prazo para ler esses livros. Por quê? Porque lá em março, e provavelmente nessa parte eu vou atrasar, no Clube da Michelle Santos Literatura, a gente vai ler Memórias do Subsolo. Só que em 2019 eu eu abracei a ideia que tinha visto da Isa Vick lá no Instagram, na época, de ler o Dostoiévski em ordem cronológica. Eu não li com esse grupo. Quando eu comecei a pegar os livros do Dostoi para ler, eles já estavam na Recordações da Casa dos Mortos. Então eu não li com esse grupo, eu estou lendo sozinha. Lendo sozinha e vendo por mim mesma a evolução do Dostoiévski como autor. E eu não queria abrir mão disso, porque eu não tive essa oportunidade com outros autores, outros grandes autores, no geral, né, na vida, assim. E, por exemplo, Tolstói eu comecei com Guerra e Paz, eu cheguei assim chutando a porta já, e comecei com Guerra e Paz. No ano seguinte do Guerra e Paz, né, eu li em 2016, no ano seguinte do Guerra e Paz eu já fui para Ana Karenina e tudo mais, então eu não consegui acompanhar essa evolução do Tolstói, ele só chegou chegando e foi isso. E com Dostoiévski, como eles tiveram houve essa ideia de ler esse autor em ordem cronológica, eu achei muito legal, porque os poucos livros que eu li, eu consegui ver uma evolução dele como autor, como artista, e é importante também de notar como a vida pessoal dele influenciou na obra dele, né? Então, atualmente eu tô lendo O Sonho do Titio. Eu ainda não tô no Sonhos de Petersburgo em verso e prosa. E na verdade eu acho que até poderia pular o Sonho de Petersburgo, porque ele é um pouco mais novo do que o Sonho do Titio. Mas eu vou ler os dois, eu vou terminar. Tá muito legal isso aqui. Ele ainda não é aquele super grande Tolstói. Eu acho que, enfim, ele ainda vai chegar lá. Apesar de que o Duplo foi um livro incrível. Vou correr esse mês com Uma História Desagradável. E eu vou correr também esse mês, e um pouquinho do mês que vem, com A Aldeia de Stepanchkovo e Seus Habitantes. E aí, se tudo der certo, já em fevereiro e uma parte de março a gente pega esses dois, já mata ali, já leu Memórias do Subsolo. Talvez eu atrase Memórias do Subsolo, né? A Michelle colocou pra março. E, enfim, não sei se eu vou acompanhar, né? Se eu vou conseguir acompanhar, mas não tem problema porque as aulas ficam lá. Mas eu tô tentando acompanhar o Clube do Livro. E aí, o que vamos ter? Esse livro aqui esquecido. Do Mikhail Sholokhov. Sholokhov. Só Deus sabe como é que fala, né? Não procurei saber, não perguntei pro meu marido. Mas O Dom Silencioso, de acordo com o meu marido, que é russo, está para os russos como o Grande Sertão Veredas está para os brasileiros. Então, é um livro que ele não tem uma tradução nova. Ele tá esquecido, ele ganhou o prêmio Nobel aqui, ó, 1965. Ele, na verdade, é uma tetralogia. Todos têm essa capa feia, coitado. Eu acho que a tradução veio do inglês, não tem uma tradução direta, não sei se as pessoas vão ter interesse numa tradução direta. Eu acredito que venderia.
É um livro que vai falar sobre a vida desse pessoal que mora ali às margens do Dom Silencioso. Bom, gente, vamos continuar na Rússia. Eu sou uma pessoa de algumas obsessões. Quem me conhece sabe que a minha mais antiga obsessão é o mistério da Anastácia. Eu peguei aqui, eu me dei um mimo de ler, então, esse livro. Ai, eu fico até arrepiada. Das Irmãs Romanov, da Helen Rappaport. Ela é uma historiadora, ela é bem especializada nas questões da Rússia na época da Revolução. Eu li Os Últimos Dias dos Romanov, foi o primeiro não ficção da minha vida. É um livro muito triste, né? Obviamente, é um livro muito, muito pesado. As vezes que eu terminei, as 2 vezes que eu li esse livro e terminei esse livro, são dias memoráveis na minha vida, assim, como leitora, porque é aquele negócio que, assim, o negócio foi tão feio, tão pesado, que dá uma gastrite, sabe? Dá uma gastrite, é aquele dia que o pôr do sol tá esquisito. Enfim, eu reli nas vésperas da minha viagem para a Rússia, e agora eu vou me dar esse presente e reviver aqui a história das irmãs. Eu li bastante sobre elas e eu espero que a autora tenha focado bastante na vida delas antes da Revolução, porque a gente já tem aquele outro livro dela sobre os últimos dias dos Romanov, então que foca bastante, né, na questão do cativeiro, do dia a dia deles lá, das vivências deles lá. E então espero que seja um pouquinho sobre a vida delas mesmo, que realmente importa para conhecer as meninas. Tem umas histórias muito interessantes delas, né, que o pessoal descobriu por cartas e tudo mais. Continuando também da Helen Rappaport, eu vou ler Em Meio à Revolução, que são as testemunhas da queda da Rússia Imperial. Então, nesse livro aqui, eu acredito que seja, não que seja igual aos da Alexeyevich, da Svetlana Alexeyevich, mas que tenha, ela vai falar sobre as pessoas comuns em meio à Revolução Russa. Foi um caos, né? Então eu tô muito interessada em saber o que a galera normal tava achando disso tudo, o que tava acontecendo. E continuando, ainda também, em meio à Revolução, eu vou ler esse livro do Bunin, Dias Malditos, que fala aqui que são os diários dele. Ele anotava questões de o que ele via, o que ele lia em Moscou e em Odessa, nos anos de 1918 e 1919. Então ele também aqui, em meio à Revolução, a gente vai ter um autor também que ganhou o Nobel aí no meio da Revolução. Atualmente eu tô lendo um livro de não ficção. Eu comprei esse e-book na Black Friday, se chama Catástrofe. 1914, a Europa vai à guerra. Tem algumas questões para entender um pouquinho do pós-guerra e do pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, e que não necessariamente estão ligadas à Guerra Fria, porque quando a gente estuda a Guerra Fria fica muito aquele negócio, Estados Unidos versus União Soviética, e eu tô muito interessada em entender a Europa do pós-guerra, mas para isso a gente tem que estudar direitinho o que aconteceu, qual foi o rolê de tudo lá. E aí eu peguei vamos começar do começo, ainda na onda do não ficção. Eu comecei também, né, dei uma olhadinha, comecei a dar uma lida no Medicina dos Horrores, que vai falar um pouquinho sobre a evolução da medicina. E aí, ainda no século XIX, ainda na Inglaterra do século XIX, eu peguei aqui para ler um presente dos meus primos, que é o Crimes Vitorianos Macabros. E eu gosto muito de true crime, e eu acho muito interessante crimes antigos, porque eles são muito misteriosos, né? Eles não tinham tanta tecnologia, a polícia não era treinada, são mistérios para sempre, ou também alguns foram resolvidos. Vamos descobrir aqui nessa leitura. Essa aqui provavelmente eu vou pegando de pouquinho em pouquinho ao longo do ano, só no fim do ano ou só no começo do ano que vem que a gente vai descobrir se eu terminei esse livro ou não.
continuando o passeio pela literatura, eu também vou pegar um livro que eu troquei no sebo lá em 2013, que é Lolita, do Nabokov. Eu tô enrolando para ler esse livro por motivos muito misteriosos, porque eu sempre tive curiosidade. Eu peguei no sebo justamente pela curiosidade, para entender, né, qual que era desse livro. Mas a vida vai acontecendo, os meus desejos, como eu falei, eu sou uma leitora que vai se baseando nos desejos do momento e que faz listas para ter um guia, né? Temos também A Casa dos Espíritos, também é mais para um desejo, mais para uma expectativa. E por quê? No Clube da Michelle, a gente vai ler 100 Anos de Solidão. E todo mundo fala que esse livro, ele é meio que relacionado de uma certa forma, meio que inspirado no 100 Anos de Solidão, e todo mundo prefere 100 Anos de Solidão. Todo mundo, assim, generalizando. Gente, quem eu vi que leu os dois e que principalmente leu 100 Anos de Solidão primeiro, geralmente dá 5 estrelas, sim, para Casa dos Espíritos, mas prefere 100 Anos de Solidão. E aí, esse livro aqui tá na minha lista há 300 mil anos. E eu quero muito ler, e eu quero ter uma experiência, assim, completa. E eu queria ler antes dos 100 Anos de Solidão, lá do Clube da Michelle, que é um livro também que eu quero muito ler. Mas eu vou pegar aqui 2 livros que eles estão também na seção vergonha na cara. Que eu comprei os 2 em 2017, tudo pelo sebo também. A Moça com o Brinco de Pérola. Gente, continuando, porque eu tive que dar uma pausa por motivos misteriosos do vizinho. Meu vizinho, ele tá sempre fazendo uma obra, assim, no apartamento dele. Eu não sei o que ele faz, o que ele tanto faz. Talvez seja uma pessoa muito criativa. Mas eu quero ler Uma Obsessão Indecente, da Colleen McCullough. Dessa autora, é a mesma autora do Pássaros Feridos. E eu lembro que eu achei esse livro no sebo, vi que era o nome dela, fiquei interessada por ser ela e por não ser tão grande que nem o Pássaros Feridos. E aí ficou por isso mesmo. Foi essa a história do livro, foi lá em 2018 e eu queria muito ler. Todo ano eu ponho para mim esses 2 livros, tá? Esse aqui desde 2017, esse aqui desde 2018. Todo ano eu ponho que eu vou ler esses livros e eu não leio igual, que nem a Lolita também ponho. Então, enfim, talvez sejam os 3 a tríade aí desses livros abandonados, assim. Outro livro, esse livro eu quero ler há muito tempo, não muito tempo, mas desde a época do mestrado, que é O Asno de Ouro, do Apuleio. O que acontece com esse livro? O meu teórico principal do mestrado é o Bakhtin. E o Bakhtin, ele fala muito desse livro aqui, né, O Asno de Ouro. E pelo que eu entendi, ele é uma versão romana da Nova Onda do Imperador. Que na verdade a Nova Onda do Imperador seria uma versão desse livro aqui, né? Mas inserido lá no Peru. Então eu queria muito ler. Quando eu descobri, eu achei a ideia sensacional. Fiquei assim, eu adoro aquele filme. E aí a gente lê o original, o clássico original, que também o Bakhtin adora. Agora, os meus 3 finais, eles são a categoria de entretenimento puro. Eu coloquei simplesmente porque eu não quero deixar uma lista só com livros que são muito sérios ou são de não ficção, essas coisas assim. Então eu tenho aqui essa edição da Pedra da Lua. Collins, ele era super amigo do Dickens, ele era super amigo da George Eliot e tudo mais. E as histórias dele são muito legais. Assim, ele é muito legal, é muito misterioso. Ele é tipo o pai do romance policial que agora eles chamam de cozy, né? O confortável, romance policial confortável, que tem um mistério, e você lê tomando um chazinho, tipo Agatha Christie. Então ele é meio que o pai de tudo isso. E assim, falam, né, que o Harlan Coben é o mestre das noites em claro. Não concordo. O Wilkie Collins é esse mestre. E é interessante que esse livro
Ele fez muito sucesso na Rússia Soviética, né? Como estávamos falando dos russos e tudo mais, meu marido contou que a avó dele ama esse livro aqui. Então, fiquei muito curiosa para ler. É um dos mais famosos, né? Junto com A Mulher de Branco, é um dos mais famosos dele. Eu ainda não li. E aí, coloquei aqui duas indicações do meu marido. Ele adora esse autor, Io Nesbo. Esse aqui é o segundo livro do detetive Harry Hole, que é aquele que tem o filme Boneco de Neve, mas eu acho que o Boneco de Neve é o 7º livro, uma coisa assim. Esse aqui é o Baratas. Ano passado eu li o primeiro livro, Morcego, eu li no Kindle. Eu confesso que eu não gostei tanto, assim, eu dei umas 3 estrelas. Mas dizem que ele começa a brilhar assim, a partir do 3º livro da série. E que Baratas já é muito bom. Tem na Amazon, tinha uma resenha assim, eu peguei esse livro despretensiosamente, mas depois da página 100 eu não consegui largar. Então, vamos lá, e dessa vez eu vou ler na edição física. E aí, essa outra indicação do meu marido, eu confesso que eu estou um pouco com medo, que é o segundo livro daquela trilogia do Problema dos Três Corpos, A Floresta Sombria de Cixin Liu. Enfim, O Problema dos Três Corpos, eu gostei muito desse livro. Eu acho que, eu não lembro se eu dei 4 estrelas ou se eu dei 5 estrelas no ano que eu li. Eu li em 2022. Meu marido adora essa trilogia. E eu acho muito interessante porque a gente está falando de uma ficção científica chinesa. O primeiro livro começa lá na Revolução, na época da Revolução Chinesa e tudo mais, e foi interessantíssimo. Ele foca mais, né, nessa questão dos alienígenas, ele foca na questão também de física, e é um livro muito inteligente, ele é muito cabeçudo. Eu demorei muito para ler justamente por isso, porque eu não sou muito das entendidas de física. Mas assim, é maravilhoso, valeu muito a pena, e aí eu vou continuar, porque aqui o primeiro livro já começa, quer dizer, termina pegando fogo. E então vamos ver o que esses alienígenas que chegaram aqui, que chegaram entre nós, tramaram, né? É isso que eu espero desse livro. Bom, gente, então é isso, fica aí essa montanha de livros. Eu ainda pretendo pegar vários outros livrinhos no meio do caminho, no meio do ano. Tem uns livros, principalmente esses que ficam aqui embaixo, que são os meus livros meio que de entretenimento, assim, um mistériozinho. Às vezes eu gosto de pegar um romance de época, Agatha Christie com certeza, para ler. Então, vamos ver. Esse aqui são os meus maiores desejos, são os livros que eu gostaria muito de ler ao longo do ano, para realmente, assim, dizer para mim mesma, sim, eu li aqueles livros que realmente estavam há muito tempo na estante, ou que estão relacionados com outros livros que com certeza eu vou ler. Então, no mínimo eu quero ler 12 desses 25 que eu mostrei pra vocês. Eu sei que eu mostrei mais de 25, porque tiveram aqueles extras do Dostô, mas os extras do Dostô, eles vão ser lidos, né? Então, que é uma das top prioridades que eu tenho aqui. Então, enfim, é o que vocês vão ler esse ano, contem pra mim. Vamos dividir, vamos trocar umas figurinhas sobre as nossas leituras. E uma boa semana pra vocês. Tchau, tchau!